hora de mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais uma entrevista inédita para você, um papo diferente, gostoso, descontraído. Mas antes eu quero agradecer aos nossos queridos amigos, parceiros, patrocinadores, começando pela CrossFox Elétrica, tudo em fios e cabos elétricos com qualificação, com muita qualidade, produtos garantidos para a sua segurança. Alibec Alimentos, aquele alimento diferenciado, aquele salgadinho especial, com embalagens maravilhosas. Alibec Alimentos, a nossa recomendação sempre para você. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, aquela que eu uso e aquela que eu recomendo. Falando nisso, Grupo Hall Center, para você que precisa de correias transportadoras, procure o Grupo Hall Center que você vai ter garantia, qualidade e entrega no prazo, que é fundamental. Baltec Brasil, a empresa que mais lança produtos no Brasil. Entra no site da Baltec, você vai conhecer sempre um novo produto, sempre uma nova solução para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você quer começar um novo negócio? Na Atlântica você vai encontrar uma máquina maravilhosa. Você vai poder fazer tijolos, blocos, você vai começar um novo trabalho com investimento baixo que vai lhe render muito. Vai por mim que você vai gostar bastante. Premium Ipiranga, para você comprar seu carro novo, para você trocar de carro, para você fazer grandes negócios, e você já vai fazer tudo lá, viu? Tem financeira, tem seguradora, tem tudo. Premium Ipiranga é sensacional, você vai sair de lá com um carro novo, pode ter certeza. Ampla Saúde. O plano de saúde que você está procurando, que você está precisando. O teu plano está muito caro? Procure a Ampla Saúde, você vai ver que você vai conseguir um preço bem legal. A rede apresentada para vocês não é legal? Os hospitais não estão bons, os médicos? Veja a Ampla Saúde que você vai adorar. Qualidade, respeito por você, inclusive preocupação para que você não fique doente. A Ampla Saúde é diferente. Também Churrascaria Debrecht. A Debrecht já está dando show, né? Cresce a toda hora pela alta qualidade. Agora são 5 unidades, hein, da Debrecht. Espetacular. E saudando nossos novos parceiros. A Unidrumon, para que você tenha o seu ensino da maneira mais planejada e inteligente. Os vestibulares sociais são espetaculares. Entre agora no site da Unidrumon e já faça o seu vestibular social. Você vai encontrar aquilo que você precisa, no lugar que você precisa, inclusive com o campus dentro do campo do Corinthians. É sensacional. Unidrumon, nosso abraço ao professor Osmar Basílio, que está agora com a gente aqui no nosso espaço Flávio Prado Entre Amigos. E também a Blue Finance. Blue Finance é uma empresa que vai acertar suas finanças. Sabe, você está ganhando muito dinheiro, mas não sobra. Sabe que você está gastando mais do que você ganha. Você está investindo, a coisa não está rolando? Procure o Júlio Oliveira, o pessoal da Blue Finance. Você vai achar um planejamento que você precisa para que o seu dinheiro possa render realmente de verdade. Está pensando que custa caro? Não custa não. Entra lá no site, você vai ver que o dinheiro que você vai economizar vai pagar a Blue Finance, você vai ter aquilo que você precisa, planejar. O teu dinheiro vai entrar, vai render, você vai fazer tudo o que você quer e ainda vai deixar um investimento para o seu futuro. Bom, agradecendo a todos os parceiros, agradecendo a vocês, nosso convite para que você inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e mantenha contato com a gente, fale com a gente, deixe a sua opinião, é muito importante para nós, tá? E vamos agora, então, a mais um convidado especial no Flávio Prado Entre Amigos. Meus amigos, que delícia, que coisa boa que eu vou viver a partir de agora. Flávio Prado Entre Amigos recebe uma pessoa muito querida, um grande amigo de muitos anos, cara que me ensinou muito, tem uma postura que todo mundo admira e respeita, jornalista de primeiríssima qualidade. Meu querido Juca Kfouri, que bom ter você aqui, estou muito feliz. Do mesmo jeito, e quero deixar claro, né, para quem nos vê, que eu me convidei. Eu escrevi para ele e falei, e quando é que eu vou ao seu programa? É isso. Juca, é uma delícia, uma delícia.
Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa experiência com o Tio. Depois tem muita coisa para falar, Sim, porque, sim. infelizmente, eu sei muito da sua vida profissional maravilhosa. Cartão Verde, Juca. Como é que o Cartão Verde entrou na sua vida? Então, Flavinho, o Cartão Verde entrou na minha vida porque o Armando Nogueira, né, que fazia com você e com o Trajano, deixou de fazer o programa. Teve lá uma... Foi por causa da viagem para a Copa Ele do Mundo. queria ir de primeira classe, ele era classe econômica para ele. Foi, ele ficou um pouco E ele bravo. ficou magoado. Estava acostumado com as mordomias da TV Globo durante 25 anos e tal. E ali me chamaram para ir. Quem era? O Marco Antônio Coelho? Era o Não, era o... Jovem Gui? Quem era o diretor? Não, era Roma, Laércio Roma. Era o Laércio. Laércio Roma. Tá. Que foi que me inventou como apresentador, imagina. Tá. O Michel Lourenço falava, não, ele é debatedor, ele debate bem com o apresentador nato. Não, vamos pôr... Você apresentava, mas você debatia. É verdade. Né? Você participava do debate. E acabou sendo uma coisa que marcou época, né, Flávio? Marcou. É impressionante como até hoje há quem me faça referência para mim daquele programa. Eu tenho para mim, não sei até que ponto é uma imodéstia da nossa parte, mas que em termos de mesas redondas, duas estão na história da imprensa brasileira. A famosa mesa redonda Facite, do Rio, né, com Armando Nogueira, João Saldanha, Nelson Rodrigues, né? E o Cartão Verde de São Paulo conosco. Né? E é muito Sem fazer nenhuma comparação. Nada. E é muito curioso porque, por exemplo, um menino lançou o documentário do Romário. Tá. Dando uma entrevista na Jovem Pan, ele disse, puxa, Flávio, estou emocionado de falar com você. Eu era menino, eu te assistia lá no Rio Grande do Sul. Aí entra o Marcelo Paz do Fortaleza. Sim. Tá dando uma entrevista. Pô, Flávio, que legal, eu te assisti o Cartão Verde em Fortaleza. Olha que coisa de doido. Mas é isso. Flavinho, deve acontecer com você também. Eu até brinco. O número, principalmente de coberturas de Copa do Mundo. Agora no Catar aconteceu de novo. Vem uma garotada de Sport TV, de não sei o quê, de ESPN, camiseta e tal. Fala, sou jornalista por sua causa. E eu digo, não me responsabilize por isso. Né? Arque com suas opções. E suas não tem nada com isso. Mas é impressionante isso. Ou gente que diz para mim, aprendi a ler em placar. É impressionante. Foi uma história muito... É isso. O Mauro Betting diz isso. O Joemir, com quem trabalhei na TV Globo, diversas vezes me agradeceu. Dizia, eu agradeço a revista que vocês faziam, porque o Mauro aprendeu a ler nela. E era Eu uma revista agradeço bem muito escrita. agora que eu fiquei sabendo que ele virou jornalista por causa do placar, porque eu trabalho com essa mala, então eu não agradeço muito, não. Não, né? Tá certo. Quem outro pensa que o Mauro teve aqui, foi muito divertido. E o Mauro, eu sou a única pessoa que desestabiliza o Mauro. Quando eu começo a falar dos títulos do Palmeiras, você pode jogar sapato, João. E isso que ele reconhece que 51 não é mundial, hein? Aí eu falo que é. Aí ele fica maluco. Eu não dou opção a ele. Tá certo. Falando em opção, você não se formou em jornalismo, ao contrário. Não. Você era Sociais. formado em ciências Sociais. Isso. Pela USP. À época, havia uma certa exigência. Quando eu comecei, eu tinha que fazer jornalismo. Sim. Como é que você acaba entrando no nosso meio? Foi assim, primeiro, eu não tinha a menor intenção de ser jornalista. Tá? Minha intenção era fazer carreira universitária. O que me ligava ao futebol, porque eu sempre fui muito ligado ao futebol, de ir em caravana do Corinthians e de ABA4, é que eu queria fazer uma tese de doutorado na sociologia da USP para provar que futebol não era alienante como a nossa inteligência dizia. Perfeito. Que futebol era fator de mobilização, não de alienação. Tá? Entro na faculdade. Imediatamente, a editora Abril resolve lançar a revista Placar. Eu ainda estava no primeiro ano da faculdade. E aí eu sou convidado para ir trabalhar no DEDOC, no Departamento de Documentação e Pesquisa da Abril, para alimentar a revista Placar. Por que você foi convidado? Porque eu tinha um amigo que trabalhava no DEDOC
que sabia não apenas da minha paixão pelo futebol, mas eu fazia arquivos, Flávio. Legal. Eu tinha um arquivo do Pelé, eu tinha um arquivo do Corinthians, é claro, anos de fila, tinha um arquivo de basquete, que eu jogava basquete, tinha jogado basquete no Paulistano, e tinha um arquivo de seleção brasileira, com pastas e tudo, de recorte de jornal, tá? E fazia algumas fichas e tal. E ele falou, vai lá. Eu namorava desde os 15 anos, queria me casar, então, vai lá. E eu fui. Para você ter uma ideia, eu vou te falar de nomes que você conheceu. Eu fui entrevistado para assumir este cargo de arquivista pesquisador do DEDOC, para atender placar, pelo Voile Guimarães, Uau. Maurício Azedo, Roger Carlos você não conheceu, Paulo Patarra, e mais um, que agora não me lembro quem, Cláudio de Souza, que foi o primeiro diretor de placar, São Paulino, bela figura. E foi o inventor da marca Placar, e foi ele que convenceu o seu Vitor Tivita de fazer Placar e lançar Placar na Copa de 70, né? E dar a sorte do Brasil ser tricampeão. Sim. Então foi assim que Agora, eu estava lá no TEDOC, fazendo minha faculdade, ok? Você continuava sem querer ser jornalista? Sim, não tinha nenhuma exigência maior. Quando eu termino a faculdade, começo a fazer pós-graduação, Flávio, em política, com o professor Francisco Verfort, que depois veio a ser ministro da Cultura do Fernando Henrique Cardoso, e é um dos fundadores do PT. Eu sou convidado para assumir a chefia de reportagem de placar. Eu nunca tinha feito uma reportagem, Flávio. E aí eu falo para o então diretor, o Jairo Regis, mas o Jairo, eu nunca fiz uma reportagem, você quer que eu vá ser chefe de reportagem do Michel Lohance, do Zé Trajano, né? E do Carlos Maranhão? Você está maluco? Né? Eu falei, não, eu preciso da sua organização. Na verdade, ele queria um organizador. Eu preciso do seu organizador, de um organizador. E eu entro no lugar, sabe de quem? Que era até então chefe de reportagem e sai da Placar para ir trabalhar em 4 rodas, que era mais adequado para ele, Cláudio Karsug. Caramba. Tinha um arquivo que eu usava na Placar, que era chamado de Karsugão. Bom, aí sim, colocou-se a questão do ele não ter diploma. A maioria ali não tinha diploma. Sim. Mas já vinha de outros tempos. Perfeito. Mas aí criou-se, eu não sei exatamente por que intermédio, a questão do jornalista provisionado. Criou-se essa categoria do provisionamento, que vigorou até que se exigiu a obrigatoriedade do diploma. Aqueles que tinham provisionamento tiveram declarado direito adquirido. E aí, então, eu tive o registro definitivo. Jornalista profissional. Exatamente. Legal. A Placar, ela traz uma marca, como a gente falou da marca Cartão Verde. Ela era uma ótima revista, linda revista, mas ela tem um momento muito marcante quando você e o Sérgio Martins, vocês vão atrás de um nicho. Hoje se fala muito disso, mas naquela época era uma coisa completamente fora de qualquer cogitação, e vocês percebem que há alguma irregularidade e aparece a tal máfia da loteria. Como é que isso acontece? Como é que apareceu isso? Que era um tema meio proibido, né? Não se falava disso. Você sabe que essa é uma história engraçada, porque ela não começa por bons motivos. Era publisher das revistas masculinas da Abril, um brilhante jornalista chamado Milton Coelho da Graça, que era um apostador absolutamente maluco. Ele apostava em cavalo, ele gostava de jogar pôquer, ele se dizia campeão de sinuca, dizia que tinha financiado a faculdade de Direito que ele fez no Rio de Janeiro jogando sinuca. E ele lançava a loteria esportiva e ele cria uma promoção. Placar faz o seu jogo. Tinha um ticket na revista, você comprava 10 edições de Placar, você tinha direito a que Placar preenchesse um cartão para você.
Então, Flavinho, você abriu o porta-luva do carro dele, caía cartão de loteria. E para ele, bom, ele ficou tão enlouquecido com a coisa da loteria, Placar teve um momento, e eu editei isso já em 74, 75. Não, depois disso, quando eu saí da Tupi, 78. Placar tinha 8 páginas de loteria, tinha até biorritmo dos jogadores. Meu Deus. Placar mandava gente, quando tinha férias no Brasil e os jogos eram programados, jogos da Europa, mandava repórteres para a Europa para fazer os prognósticos de lá. Para fazer. Tinha a previsão do tempo, tinha isso, biorritmo, imagine você. Faltava ter mapa astral. Bem, e um belo dia, eu de volta da Tupi, eu era editor especial da Placar. O Milton me chama e diz: ô Juca, eu queria que você fosse até Brasília verificar os cartões vitoriosos da loteria, porque eu estou cismado que tem alguém manipulando o resultado. Porque tem havido algumas coincidências em Curitiba, em Salvador, em Santos, e não sei aonde, que eu gostaria que você fosse lá ver os cartões. Isso é legal. Eu fui. Sensibilidade de apostador. Eu fui. Cheguei lá, lembre-se, ainda estamos falando do período da ditadura. E a Caixa Econômica disse: mas nem pensar que você vai ver cartão, isso é protegido por sigilo bancário, não sei o que e tal, não há hipótese. Mas eu não quero ver o nome das pessoas, eu quero ver os jogos que as pessoas apostaram, como apostaram, nem pensar. Muito bem. Esqueço, Milton esquece. Em 79 eu viro diretor da revista. E começa a provocar a patuleia. A cada reunião de pauta eu perguntava: não tem nenhum macho aqui que queira ir atrás das suas? Miltinho deve ter razão. Alguma coisa esquisita acontece com a loteria. Mas, de alguma maneira também, a gente tinha já se distanciado da loteria, não era... Você não estava tão convicto assim. Não, é isso. E eu não jogava. Bom. Até um dia que Sérgio Martins entra na minha sala, final de 81. E me diz: ô Juca, eu tenho uma pista daquela história da manipulação da loteria. Eventualmente de um grupo que manipula jogos lá em Santos. Era o dono de uma casa que vendia tintas. Eu falei: Sérgio, você tem um ano para investigar isso e trazer. Ele falou: um ano. E ele começou a puxar esse novelo. Desse novelo, ele chegou em Curitiba, era o dono de uma casa que vendia discos antigos de música popular brasileira. Salvador era um médico conhecido na cidade. E aí a gente foi fazendo as ligações. Até que a gente chegou no cara que programava os jogos. Lembra daquela agência Sport Press, no Rio de Janeiro? Era a Sport Press que programava os jogos da loteria esportiva. O cara que fazia a programação era um jornalista cearense chamado Flávio Moreira. Chegamos nele. E ele se apavorou, achou que estava descoberto, a gente nem tinha tanta certeza, mas ele, digamos, topou fazer uma delação premiada. Para você ter uma ideia, né? Porque daí ele rechecou conosco tudo que a gente tinha levantado, ele afastou alguns nomes, confirmou outros, acrescentou outros, né? Fomos atrás, montamos a matéria inteira e, Flávio, antes de Placar chegar às bancas, na terça-feira em São Paulo e no Rio, nós levamos o Flávio Moreira à Polícia Federal aqui em São Paulo e ele fez um depoimento para o delegado-chefe da Polícia Federal, contando tintim por tintim o que ele havia nos contado. Tá? Quer dizer, então quando a gente saiu respaldadíssimo naquilo que estávamos com
com a certeza possível daquilo que estávamos fazendo. Tanto que a gente não teve que fazer uma correção. Uma. E de cara a gente denunciou 125 nomes. Agora, Flávio, comparado com hoje, aquilo era com brincadeira de escola de freira, em progressão aritmética, agora em progressão geométrica. Era analógico, agora é digital. É incontrolável. É incontrolável. O Brasil ele é um país engraçado porque vira e está sempre do mesmo jeito, só que em evoluções. Exatamente. Isso evolui para o mal. Né? Quer dizer, é incrível essa história. Né? E isso foi muito marcante. Acabou com a loteria esportiva, né? Ela foi uma pá de cal nela, ela nunca mais teve credibilidade. E você também, eu acho que você passou a ser visto como um jornalista. Sem dúvida, né? sem dúvida. Nós tínhamos um programa chamado Clube dos Esportistas e você mandava as revistinhas por um baixinho, que era chamado pelo Silvio de Anão do Juca. Anão do Juca. E no dia que acontece isso, vai o Juca, não o Anão do Juca. O Anão foi também, mas foi. E aí você, quando você começa a contar aquilo... Não, posso, porque eu lembro do seguinte, Flavinho, o programa de você, o programa de você, eu sempre digo isso, é a tal história, né? Haverá quem ache que estou dizendo para jogar confete no Silvio que não está mais aí. Mas não é verdade, nele e em você. Aquele programa, de certa maneira, é pioneiro e é anterior e inspirador do programa do Faustão na TV Bandeirantes, do Perdidos na Noite. Né? Que era aquela coisa da avacalhação absoluta, que aparentemente não tinha nenhuma organização, mas tinha a organização da desorganização. E investia-se nisso. Né? Aí tinha, né, como é que ela chamava? Ferreirinha. Isso, homenagem ao Zé Ferreira Pinto. Exatamente. Né? Homenagem entre aspas. Isso, eu sim, né? Eu nunca me esqueço de você e do Silvio de fraque, indo para a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio para eleição da Federação Paulista de Futebol. Enfim, e aí, só que naquele dia, não sei se você se lembra, e olha que isso para o Silvio Luiz era uma dificuldade. A coisa foi tratada com a maior seriedade. Foi sim. Não cabia brincar, Claro. porque era uma bomba, né? Era uma dúvida. bomba atômica. Né? Mas eu me lembro bem disso, me lembro bem dessa noite. Foi uma coisa impressionante dali para frente. Poxa, você passou a ser Sim. que é até hoje, né? Símbolo de alguma coisa de respeito, se quer colocar seriedade. Enfim, e aí a tua vida, eu acho que ela ganha uma outra dimensão profissional como jornalista. Ganha, até porque é o seguinte, né, Flávio? Ali na Editora Abril, quer dizer, era uma editora de revistas. Né? A Editora Abril teve um grande mérito na sua vida, na sua existência. Infelizmente acabou. A Editora Abril, isso quem dizia era o Paulo Francis. Foi a primeira empresa, Flávio, de jornalismo impresso no Brasil que pagava salários dignos, que permitia que o jornalista tivesse um emprego só. Hoje isso não está voltando Cada atrás, vez mais pulverizado, né? cada vez mais pulverizado. Então, digamos, quem fazia as revistas da Abril meio que se bastava dentro da Editora Abril. Não tinha uma projeção, né? E você tinha ali Hélio Gaspari, Mino Carta, não sei o que, né? Grandes mestres. Mas a denúncia da loteria esportiva me levou obrigatoriamente para um lugar que eu nunca tinha ido. Foi televisão. Porque em seguida, você há de se lembrar também, quer dizer, um pouco antes, eu tinha feito na TV Record aquele programa Almanaque da Copa, que eu apresentava e tal. Mas era uma coisa numa faixa muito limitada e tal, né? E a partir da denúncia da Placar, aí comecei assim, enfim, né? Aquilo me divulgou muito. Muito. E aí você começa a trabalhar em várias emissoras. Tivemos orgulho de trabalhar juntos em algumas oportunidades. SBT Record, famosa foto. Muito gostoso. Que eu sempre recebo por termos J. Ávila, eu e você. Exatamente. Isso, eu de paletó.
O Cajuru, é uma foto maluca que se você procurar agora na internet, você vai achar tudo misturado isso. Uma foto O SBT Record. foi maravilhoso. Agora, Juca, o que surpreendeu num determinado momento, Juca que foi na Globo. Não que você não tivesse capacidade, muito pelo contrário, mas você era a antítese da Globo. E quando a Globo era uma emissora praticamente oficial, você era o anti-oficial, você batia na CBF. Flávio, E a Globo, ela era sócia da CBF. te conto. Que aí tem episódios deliciosos. Primeiro, é a maior surpresa profissional da minha vida o convite que me foi feito pelo Armando Nogueira. Armando Nogueira, eu conheci em 82 na cobertura da Copa da Espanha. Ele pela Globo, eu pela Placar. Ele era muito amigo do Alberto Diniz, que também estava na Copa, fazendo uma reportagem para Playboy, da editora Abril. Portanto, eu meio que pagiava o Diniz. E como os dois eram muito amigos, estavam sempre juntos, eu acabei, de alguma maneira, tendo proximidade com o Armando, a quem eu admirava como ex-colunista do Jornal do Brasil, na grande área, a coluna que ele tinha maravilhosa. Muito bem, nunca mais vi o Armando depois disso. Flávio, em 87, numa cobertura qualquer da Globo que a seleção brasileira perdeu de novo, nós demos uma capa em Placar, que era uma pedra de gelo com o logotipo da Globo. A Globo é pé frio. Então, imagina, Globo nem pensa. É lógico. Muito bem. Um belo dia. Lembra-se que em 87 teve a Copa União, o Clube dos 13. Placar apoiou. Muito. Foi. E aquilo basicamente foi posto em pé pela TV Globo, Sim. pelo Boni, né? Pelo Armando e tudo. Em janeiro de 88, estou em férias, o Armando me telefona me pedindo para eu Rio conversar com ele. Manda passagem, eu vou. Chego lá na Globo, no Jardim Botânico, para almoçar com ele e com a Alice Maria, que era o braço direito dele. Aí ela vira-se para mim e diz assim: ô Juca, você sabe que até hoje você apareceu na televisão, né? A partir de agora você vai aprender a fazer televisão. E eu achei uma coisa arrogante assim, né? Como eu ia, vão me dar uma aula aqui agora no almoço? Aí o Armando falou assim, nós estamos te convidando para vice-comentarista do Jornal da Globo e do futebol de São Paulo. Falei, eu? Ele falou, sim, por quê? Falei, Armando, ele falou, sim, nós precisamos de uma cara inteligente no esporte, foi o que ele disse, literalmente. Falei, mas... Ele falou, ô Juca, eu só vou te pedir duas coisas. Não, só vou te pedir uma coisa. Depois ele pediu uma segunda mais tarde. Fale o que você quiser do Ricardo Teixeira. Mas deixa o João Avelange fora, porque o Dr. Roberto é muito amigo do João Avelange. Não cria caso para você, não cria caso para mim. E assim que eu comecei na Globo. Aí me puseram na Glorinha Bortmiller para fazer aula de fonoaudiologia e não sei o quê. Isso foi em janeiro. E eu só fiz tantos... Toda segunda-feira, que era minha folga em Placar, eu ia ao Rio, fazia Glorinha, gravava um piloto. Gravava em São Paulo também nos outros dias. Até o dia, acho que uns 3 meses depois, Flávio, puseram no ar. E eles eram profissionais mesmo. Sim, puseram no ar. Flávio, eu ia ao Pacaembu, eu subia as escadas, parava o carro ali no estacionamento, subia ali pela lateral para ir para a cabine de vocês, certo? Eu subia sempre, eu era aplaudido. Flávio, ô Juca, você me representa, legal. Flávio, eu acho que eu fui a primeira vez ao ar, né?
Na terça-feira, eu fui a um jogo ou no sábado ou no domingo no Pacaembu. Quando eu subi, Flávio, eu só ouvi assim: plim, plim, né, filha da puta? Meu Deus, impressionante, impressionante. Essa história, ela lembra muito o que eu imagino que tenha acontecido com o João Saldanha quando ele recebeu o convite do Avelange para dirigir a seleção brasileira. Então, Coisa meio... Então, agora veja você. Eu não deixei de fazer minhas críticas. Eu algumas vezes era punido pelo Ciro José. Eu dava um cacete no Fará e estava em negociação, Campeonato Paulista de Avacota, e o Fará reclamava. Te conto 2 episódios. Primeiro, a segunda coisa que o Armando me pediu. Um dia o Armando me telefona e fala assim: Juca, você podia explicar no Jornal da Globo a ascensão do futebol colombiano? Lembra quando o Nacional de Medellín... Era 5-0 da Argentina na Argentina. Isso. Eu falei assim: é muito simples, Armando. É a droga financiando os clubes. Não, então, por favor, não fale disso. E você vai me criar um problema diplomático, então não sei o que tal. Não falei. Mas, o que eu ia contar... A segunda coisa que eu... Assim, essa foi a segunda coisa que ele pediu. Mas um belo dia, ele me chama, eu fui lá almoçar, e ele me dá uma carta e fala assim: eu queria que você respondesse essa carta. Aí eu vejo uma carta endereçada do Dr. Roberto Marinho pelo Eduardo José Fará, reclamando, dizendo: ora, doutor Roberto, eu não consigo entender. Como é que a Globo gasta tantos milhões de dinheiros para ter exclusividade do Campeonato Paulista e o comentarista do Jornal da Globo e do Jornal só desanca o campeonato e chama de paulistinha e não sei o quê, e pererei, papapá. Diz o Armando: Dr. Roberto me chamou, me mostrou essa carta e disse para mim: responda essa carta e diga qual é a posição da Globo em relação a isso. Eu estou te passando a carta para você responder como se fosse eu e o Dr. Roberto. Eu falei: Armando, você está louco. Ele falou assim: não, e te digo mais, não quero que você me mostre. Eu falei: não. Naquele dia mesmo eu escrevi: prezado Eduardo Fará, a Rede Globo separa o jornalismo dos seus negócios comerciais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E você assinou como Juca ou como Armando ou como... Dei para o Armando. Imagino que tenha sido o Dr. Roberto que assinou. Imagino. E assim foi. E assim foi. E assim foi. Um dia o Fará disse para mim, numa desses eventos que se acaba cruzando inevitavelmente, falou: você é muito forte, né? Você é muito forte dentro da Globo. Não era forte nem fraco, não era... É óbvio que o Dr. Roberto não ia se deixar pressionar pelo Eduardo Fará. Claro. É evidente, né? Já bastava ele ser pressionado pelos poderosos de Brasília ou de Avacata, né? Não ia ser um cara do futebol que ia pressionar. Mas então, às vezes que eu fui punido, e vou te dizer exatamente que circunstância eu fui punido, né? Que era uma bobagem, Flavinho, porque você nesse aspecto é muito parecido comigo. Cada vez que me liberavam de um jogo aos domingos, eu dava graças que ia poder passar a tarde com meus filhos lá, entendeu? Uhum. Mas, véspera de final daquele Campeonato Paulista, em que o São Paulo ia jogar a final do Mundial, tentou adiar os jogos com o Palmeiras, se não me engano, e a Federação Paulista não deixou. E o Fará deu uma declaração dizendo que a premiação do Campeonato Paulista era mais importante do que a da Copa Intercontinental. E eu fui na sexta, e estou escalado para fazer o jogo São Paulo e Palmeiras, no domingo. E eu na sexta-feira digo no Jornal da Globo que o Eduardo Fará devia entrar para o FEBEAPA, o festival de besteiras que assola o país do Stanislau Ponte Preta, né? Porque só alguém capaz de falar muita besteira fala um negócio desse. Compara a final do Campeonato Estadual com a final do Intercontinental, ou do Mundial, como a gente sempre tratou, né? Aí o Ciro recebe um comunicado do Marco Mora que, tá liberado domingo, o Raul Plasma vem fazer. Tá legal, tudo bem. Então,
Nunca do Armando, nunca do Boni. Às vezes o que aconteceu era que eu imagino, atrapalhava as conversas que o Ciro estava tendo para contratar o ano que vem, o Diabo 4, entendeu? Mas Por que você saiu da Globo? O que aconteceu? cansaço. Por quê? Você saiu. Eu saí com o Alberico me fazendo uma proposta indecorosa. Mantenha o seu salário, você vem aqui uma vez por semana. E eu falei, não, isso não é justo com os companheiros todos que ralam. Aconteceu o seguinte, a Editora Abril resolveu, estamos falando de 95, o Brasil ganha a Copa de 94. Placar tinha virado uma revista mensal temática. Eu dirigia Playboy e Placar eu olhava de lado. Quem dirigia era o Sérgio Martins. Eu convenço a Editora Abril a fazer um relançamento, baseado no fato de que a garotada tinha voltado a usar a camisa da seleção brasileira. A juventude está de novo, eu vou buscar meus filhos na escola. E a garotada, meninas inclusive, com a camisa do Brasil. O Romário virou ídolo e tal, vamos... Aí resolvemos fazer o projeto Futebol, Sexo e Rock and Roll. E lançamos aqui. E aí era porrada. Trabalhava-se muito. E eu fazia ao vivo todo dia o Jornal da Globo. Às vezes à meia-noite, legal, chegava em casa 1h da manhã, 2h30, conseguia dormir, 9 horas tinha que estar na Abril. Mas havia dias, por programação da Globo, tinha futebol, depois cinema, que eu acabava 2h30 da manhã. E eu comecei a ficar um zumbi. Comecei a ter palpitação, aí pedi para parar. Como meu emprego principal sempre foi na Editora Abril, né? Eu brincava dizendo que a televisão para mim era hobby, né? Embora fosse na TV Globo. Mas a minha função principal, eu era diretor de revistas da Abril, né? Virei publisher das revistas masculinas, o Diabo 4, então, era Abril, né? Aí eu pedi para sair. E o Alberico não queria que eu saísse. Não queria que eu saísse. Ou seja, de uma certa forma, aquilo que foi combinado no primeiro dia foi cumprido até o final. Exatamente. Ô, Juca, tem algumas coisas bem interessantes aí, eu vou abusar da nossa amizade, Claro. que eu conheço a seu respeito. Por exemplo, certo dia você diz assim, eu vou parar de fazer tudo porque eu quero cuidar da minha netinha, eu quero curtir a minha netinha. Sua netinha, você já me disse que está na faculdade. Na faculdade. Valeu a pena? Completamente. É? Completamente. Valeu por uma porção de coisas, né? Primeiro que é o seguinte, se é uma coisa que você jamais ouvirá da minha boca, mesmo quando eu trabalhava feito um cavalo, é que eu não vi meus filhos crescerem. Eu vi meus 4 filhos crescerem. Eu fiz lição com eles, eu dei jantar para eles, eu pus na cama, eu dei banho. Flávio, eu tinha separado o primeiro casamento, tinha meus 2 meninos, André e Daniel, morando com a mãe. Às quintas-feiras, a gente tinha o fechamento do caderno intermediário de Placar, que ia até umas 2h30 da manhã, toda quinta-feira. Eu, às 7 horas da noite, saía da Editora Abril, lá na Marginal, vinha até a casa deles, na Vila Nova Conceição, dava banho, via lição, dava jantar, punha na cama e voltava para o Abril. Pô, que legal. Tá? Sempre fiz questão disso, mas fazia assim, na correria. Quando nasceu a primeira neta, eu falei, eu tinha todo dia o programa, eu adorava fazer aquele programa, CBN Esporte Clube. Né? Isso, velho. Nossa. Não é, Como é que era? Tia? A tia Nadir, Dona Nadir, Dona Nadir, toma o seu remédio, Dona Nadir. O programa ganhou no primeiro ano e no último ano que eu apresentei, que foi no 10º ano, ganhou o prêmio da PCA. Uma gente ganhou do cartão verde. Exatamente. Eu falei, eu preciso dedicar o tempo, esse tempo excessivo do meu trabalho, para ver essa pequerrucha crescer. E a gente construiu uma relação, o Flávio, você pode não acreditar, ela tem 19 anos, a Júlia tem 16.
Elas todo sábado vão para minha casa, almoçam comigo. Durante anos, eu as pegava na sexta-feira de noite e devolvia no domingo. Elas dormiam de sexta para sábado e de sábado para domingo, e eu dormia no meio delas. Coisa maravilhosa. Entendeu? É assim uma relação absolutamente umbilical. Então e isso me valeu, e você devia ter seguido esse exemplo e não seguiu. Flavinho, eu voltei a nadar, eu voltei a caminhar, porque você sabe que eu tenho um passado de atleta. Joguei basquete muitos anos, federado. Menos do que você dizia, mas sim. Não, joguei muito bem. Meu problema é que eu não cresci mais. Eu tenho o mesmo tamanho desde que tenho 14 anos. E aí comecei de pivô, terminei de ala. Flávio, eu voltei a caminhar 1 hora por dia, apressado. Eu voltei a nadar, nadava 3 vezes por semana. Depois tive que parar, comecei a ter rinite, alergia a cloro, não sei o que tal. Mas caminhada não. Fazer musculação. Perdi 10 quilos. Flávio, eu parei de fumar. Eu parei de fumar quando a Luísa nasceu. Quer dizer, eu quero ser avô, mas avô. Avô de se jogar no chão junto. Não avô, o velhinho. Com cheiro de cigarro, né? Não. Entendeu? E para mim, então, eu agradeço assim, você não queira saber, ao meu filho, a minha nora, essas 2 meninas. Nossa, mãe. E aí, uma outra vez, eu te ligo e digo, Juca, pô, você parou, você largou tudo e tal. Você era um cara que era o meu espelho, porque eu também, como você, trabalhei como um cavalo. Sim. Como é que tá sendo isso? E você disse, não, foi legal e tal. Anos depois a gente volta a conversar sobre o tema. Valeu a pena mesmo? Você não se arrependeu de largar tudo e cuidar mais do seu lado pessoal? Não me arrependi. Diria para você que valeu a pena. O que me preocupa hoje, Flávio, é essa coisa que eu me referi um pouco antes, né? É de como diluiu-se o trabalho do jornalista, ou de como ele precisa estar em diversos lugares e diversas plataformas e atendendo a diversas carências e tal, né? Para ter um salário digno. Eu não posso me queixar, Flávio, né? Porque como eu fui muito cedo para a Editora Abril, fiz uma carreira bem sucedida na Editora Abril. Quando saí da Editora Abril, consta na história da Abril que eu fui o último dos moicanos a ser bem aquinhoado na saída, né? Me permitiu comprar o apartamento em que eu moro até hoje. Eu saí da Abril em 95, tá? Lá se vão quase 30 anos, né? Então, eu nunca tive problema, nunca tive... Financeiro que Exatamente, mesmo, lógico. né? Mas agora eu vejo, e me preocupa principalmente a molecada começando, né? Porque a molecada não começa mais numa empresa, né, Flávio? Eles são uma empresa. Eles são uma empresa, né? E aí, às vezes, tem que se submeter a coisas que não gostaria e tal, mas é aquilo que eu digo sempre. Não pregue heroísmo com o pescoço alheio, né? Porque Claro. é muito fácil, né? E uma outra coisa que eu queria abordar com você, que eu acho que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, mas acho que é um momento da sua vida que mostra como você funcionava e como funciona até hoje, quando você perde o seu pai de uma maneira violentíssima. Como é que foi essa história, Ju? Flávio, vocês veem que coisa engraçada? Você sabe que eu escrevi um livro tempos atrás, lancei em 2017, Confesso que Perdi. E depois que eu fui ler o livro entregue, eu falei, meu Deus, eu não contei o episódio do meu pai. O que será que me impediu de contar? Confesso que perdi, é o título do livro, pô. E essa talvez tenha sido sua primeira grande perda. Isso. E eu até hoje não sei te responder. Porque o que vetou em mim que evitou que eu contasse. Então, meu pai, imagine, era procurador de justiça, aposentado. Flavinho aposentou-se contando o tempo dele de CPOR, 3 anos de CPOR, que era. Por 2 razões.
desiludido com o sistema penitenciário brasileiro e como se faziam as leis no Brasil, e porque quis ter mais tempo para os meus filhos, para os netos dele. Para os netos dele. Tá? E foi um baita avô dos netos. Meio-dia, está ele na casa dele, numa vozinha sem saída, no Itaim Bibi, com a minha filha Camila na sala com ele. Camila tinha 6 anos. O André estudando inglês no escritório dele, no fundo da casa, era um sobrado ali no Itaim. Minha mãe, que era diretora de uma escola ali perto, a Lourenço Castanho, chega para almoçar, desce do carro. Ele estava na sala vendo a cena, vem um cara e pula nela para arrancar um cordão de ouro do pescoço dela. Ela cai e o cara pisa nela. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, tirar os seios com câncer nos seios. Meu pai, que não era exatamente um homem calmo, berra com o cara: não faça isso! E o cara dá um tiro nele, no abdômen. Ele passa 12 dias entre a vida e a morte, tem uma septicemia e não resiste. E aí, Flávio, o que vira isso? O doutor procurador, morto à luz do dia na porta da sua casa. Os programas policiais, todos começaram com a campanha pela pena de morte. Eu sou contra, meus irmãos contra. Eu era o filho conhecido. Aí vão me ouvir e eu digo não. Não é matando ninguém que você resolve o problema da miséria e da insegurança pública no Brasil, né? Então virou um episódio, aí a OAB me convidava para ir para Comissão de Direitos Humanos e Dom Paulo se manifestava. Enfim, virou uma coisa não maior do que é, porque nada é maior do que isso, né, na minha vida. Mas foi isso. Foi uma porrada, Flavinho, que até hoje a gente paga o preço. Porque a minha filha passou a ter disfunções físicas, em função terror noturno. A Camila dormiu mais de 1 ano no meu quarto com minha mulher, poxa, às vezes 6 para 7 anos, até conseguir não ter pesadelos e tudo mais. Tinha terror noturno. Ela sonhava que o cara que matou, que ela viu, subia. A gente morava acho que a gente morava à época no 9º andar, num prédio ali na Guilherme Banitz. Ela sonhava que o cara subia numa escada para pegá-la, porque ela tinha visto. Um negócio horroroso. Ela passou a engordar, coisa que era uma família de gente longilínea. Perereco. Até hoje ela padece. E a ponto de te bloquear para você não colocar grande perda de vida. É bem provável, né? Essa é uma história. Eu sempre falo, bom, se houver uma segunda edição, eu contarei, mas eu não contei. Você, para a gente encerrar, mais ganhou ou mais perdeu? Flávio, boa. Aí é a explicação. Você sabe que eu tenho um amigo que diz o seguinte, que o título do livro está errado. Que devia ser, pelo menos, Confesso que Empatei. Um outro diz o seguinte, não, devia ser Confesso que Perdi, mas foi roubado. Flávio, vamos lá. É óbvio que, pessoalmente, seria um demagogo se eu dissesse para você que eu sou um perdedor. Claro. Não pega bem. O que é o sentido do Confesso que Perdi? São 2 sentidos. O político. Né? Você sabe, fui de grupo clandestino contra a ditadura. Flavinho, eu quando tinha 19 anos, 18 anos, 20 anos, estava em grupo clandestino, eu sonhava que quando eu tivesse 74, como eu tenho hoje, com um Brasil parecido com a Suécia, com a Dinamarca. E não esse Brasil, tão injusto ainda hoje. Né?
com tantos problemas, com fome ainda hoje. Então, perdi. Perdi nisso. E do ponto de vista do apaixonado do futebol, já viu? Eu, quando tinha 20 anos, era a seleção no México. De- Hoje é o que é. O futebol brasileiro, que tinha tudo para ser a NBA do futebol, é esse atraso que você conhece, do ponto de vista da organização e da gestão. Então também perdi, né? Por mais que em 70 eu já tivesse 16 anos na fila com o Corinthians, né? E depois, essa é a grande diferença. Você sabe que eu até hoje, qualquer jogo do Corinthians, antes do jogo, eu acho que vai perder. Os meus filhos têm certeza que vai ganhar. Claro, Traumas. traumas. É isso, o resumo da ópera. Então é assim, né? É nesse aspecto que eu digo que perdi. Mas é claro que eu não perdi na minha vida profissional, não perdi na minha vida familiar, não perdi nada disso, ao contrário. Sou muito feliz. E há uma última história que eu gostaria que você contasse, que são coisas que a gente conta em jantares e tal, mas ficou muito marcada na minha vida, quando você me contou certa vez que você viveu um drama. Quando a seleção brasileira de 70, espetacular, entrou em campo, mas se a seleção ganhasse, ajudaria o regime da época, que você era rigorosamente contrário. E aí você viveu um drama, torço ou não torço. Essa história é muito boa. Então, e aí é gravado pelo seguinte, Flávio. Você falou, talvez, que a história do meu pai fosse minha primeira grande perda. Não foi. A minha primeira grande perda se chamava Norberto Neri. Norberto Neri era um professor de História na Faculdade de Economia da USP, que foi o ídolo da minha adolescência. Casado com uma prima irmã, para você ter uma ideia, eu sou padrinho da filha dele e dela, a Martinha. Fui padrinho dela aos 14 anos de idade, eu a batizei. Tanto eles gostavam de mim e eu gostava deles. Norberto foi da LN, foi fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Voltou para o Brasil, dedurado, foi preso, torturado e morreu no DOI-CODE. Nós recebemos a notícia, e é disso, é esse episódio que eu te conto, que eu te contei, nós recebemos a notícia na casa dos meus pais durante o jogo Brasil-Tchecoslováquia. Primeiro jogo do Brasil. Nunca me esqueço, Flávio. Meu pai fazia tudo com moderação. Meu pai fumava 5 cigarros por dia. Um depois de cada café. Do café da manhã, do café depois do almoço, do café depois do lanche, que ele lanchava, e do café depois do jantar. Tá? Gostava de tomar uma taça de vinho, um cálice de cachaça antes do almoço. Era tudo 5, não mais que isso. Toca o telefone lá em casa, durante o jogo, e meu pai vira-se para minha mãe, que não estava vendo o jogo, diz: Luiz, atende aí o alienado que está ligando essa hora. Minha mãe atende e fala: Carlos, é urgente e é sério. E meu pai vai e atende. E eu só vejo, eu estou lá na frente do jogo, com meus irmãos. E só vejo meu pai: tá bom. Ok. Tá bom. Desliga. Volta pro sofá seríssimo e acende um cigarro atrás do outro. E vai, isso tá esquisito. Tava cansado de ver jogo com meu pai do Corinthians, do Brasil. O Brasil ganha de 4-1. Tô feliz. Levanto, tal, para ir pra rua fazer festa. Meu pai fala assim: Juca, vamos pra casa do seu tio. Tem uma notícia ruim para te dar. E ele me conta no caminho. Norberto foi achado morto, assim, a primeira versão é que ele tinha suicidado, Claro, enforcado, aquela coisa. E aí, Flávio, eu tive ódio. E tive ódio daquela festa. Eu dizia: porra, morreu um jovem, uma puta vida pela frente. E essas pessoas estão fazendo... Flávio, felizmente para minha saúde mental, 3 dias depois, quando foi ter o outro jogo contra a Inglaterra,
eu já tinha de novo conseguido separar as coisas na minha cabeça. A seleção brasileira de futebol não tinha nada a ver com a ditadura. O povo que estava fazendo festa tinha direito de fazer festa, estava fazendo festa pelo futebol, não estava fazendo nenhuma homenagem para o Médici, estava fazendo para o Pelé, para o Tostão, para o Ribelino, para o Gerson. Entendeu? E voltei ao meu leito, que sempre foi esse, de não confundir as coisas. Eu não confundo a seleção brasileira com a CBF, com a ditadura, com o Bolsonaro, a camisa amarela. Não sou contra mudar a cor da camisa. Eu não vou deixar que me roube o que eu tenho de mais íntimo. Eu não vou achar que você vai impor para mim que o hino do Brasil é o hino da ditadura aqui. Eles usurparam o hino do Brasil. O hino do Brasil me comove. Quando chega no exigir de um filho seu, eu lacrimejo. Até hoje. No Catar, na França, na Alemanha, no Mineirão. Então, é isso. Mas foi isso. Esse foi o episódio, né, que foi crucial na minha vida. Né, que eu, muito por causa disso, inclusive, num sentido assim, óbvio, romântico, ingênuo, de um moleque, né? Eu acabei enveredando por ir para grupo clandestino de Arma 4. Para finalizar, você foi convidado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro dos esportes. Você abdica para o Pelé. Só. Como foi a morte do Pelé para você? Flávio, eu lembro dele todo dia. E vou te contar agora um episódio que é muito recente. Para você ver que esse rei era muito malandro. Eu tenho o Pelé. O Pelé é o brasileiro mais importante de todos os tempos. Concordo. 524 anos de vida. Nenhum brasileiro deu tanta alegria para o mundo como o rei Pelé deu. Houve um momento na minha vida, radical, de esquerda, que eu cobrava do Pelé posicionamento político. Até o dia em que o meu pai me disse: ô Juca, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto você cobrando o Pelé de falar contra a ditadura, não sei o quê. Ô Juca, do Pelé a gente cobra futebol. Porque se o Pelé fosse aquilo que você quer que ele seja, ele não seria Pelé. Ele seria Deus. Você quer o quê? Um ser perfeito? Isso não existe. Coisa bonita. Ele tem lá as circunstâncias dele. Não cobre dele. Tá certo, meu pai. Deixei de cobrar. Aí, Flávio, Pelé não era pro meu bico quando eu comecei a minha carreira de jornalista. Era do Michel Lohance. Claro. Não era pra mim. Era pro Delmar Toguinho. Sem dúvida. Tá? Claro. Eu não conheci o Pelé. E o Pelé para de jogar futebol em 77. Eu tinha 27 anos, não era diretor da Placar ainda, então não tinha Pelé na minha vida. Eu tinha uma foto com o Pelé de papagaio de pirata num dia que ele foi na redação de Placar. Aí Playboy vai fazer 18 anos, maioridade da Playboy. Tinha um simbolismo em torno dela. E eu não trabalhava na Playboy. Trabalhava no Placar. E o vice-presidente da editora Abril, Tomás Souto Corrêa, me chama e diz: ô Juca, a gente vai querer quebrar uma política da Playboy. Playboy tinha o seguinte, eu tinha uma ideia que era a seguinte, Flávio. Playboy, depois que Playboy entrevista alguém, acabou. É a entrevista definitiva. Playboy desnuda o entrevistado como a moça da capa. Perfeito. Já não se fala mais nisso. Vamos quebrar essa política com o Pelé. A entrevista que ele deu para Playboy lá atrás não foi nada disso, então queremos que você vá entrevistar o Pelé. Eu marquei 3 vezes com ele, ele desmarcou 3 vezes. Uma na Alameda Jaú, onde ele tinha um apartamento, outra em Santos, na casa dele, no Guarujá. Desmarcou. E se mandou para ir cobrir em Cuenca a Copa América pela TV Globo, lá no Equador. Eu avisei o pessoal da Playboy.
esqueça, a entrevista não vai ser o Pelé, de 18 anos. Estavam providenciando, acho, se eu não estou enganado, a tradução da entrevista do John Lennon para a Playboy Americana. Estou sentado na minha sala em placar, toco o telefone e era ele. Me diz, estou aqui em Cuencas, não tenho nada que fazer, você não vem para cá para fazer entrevista? Eu falei, porra, Cuenca, podia ser Paris. Tá? Aí lá, tomo um avião, vou para Cuenca e entrevisto o Pelé. E dá aquela repercussão que deu. Daí estabelecemos uma relação. O Ricardo Teixeira processa nós dois. Vamos diante do juiz. Claro, Flávio, a entrevista estava todinha gravada. Não tem uma palavra ali que não tenha sido dita por ele. Mas você sabe como essas coisas funcionam. Chega na frente do juiz, o entrevistado diz, olha, está um pouco fora de contexto, não foi bem isso que eu quis dizer, é a edição que... O juiz, obviamente, começa por ele, senhor Edson Nascimento, o senhor sabe que o senhor está sendo processado, por isso que o senhor tem a dizer a respeito. A primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito é estranhar a presença do jornalista aqui. O juiz disse, mas como? Ele está sendo processado junto com o senhor. Eu disse, sim, mas ele se limitou a publicar aquilo que eu falei. O que ele está fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso. O juiz olha para mim e fala assim, o senhor está dispensado e eu já... Deu a sentença da minha absolvição ali. Continuou com o Pelé. Eu até fiquei bravo porque daí não vi o depoimento do Pelé. Tive que sair da sala. Bom, ali eu falei, Cacilda, né? Quer dizer, o cara já era meu ídolo, porra, né? E aí virou uma coisa, ele passou a me chamar de Guru Mor. Guru Mor. Pense. Me ligava, o Guru Mor, queria saber a minha opinião. Aí dá-se o Fernando Henrique. E eu digo, olha, não sou eu. Por cima de mim, o João Avelange vai passar, como passou por cima do Zico, do Bernardo, do Márcio Braga, de quem quer que seja. Só tem um cara. Ele falou, quem? Ele falou, Pelé. Você acha que... Eu não conheço o Pelé. Eu falei, mas eu conheço. Ele falou, mas você acha que ele aceita? Eu falei, não sei. Né? O senhor tem que convidar. E aí monta o encontro dos dois lá em casa. Aquela palhaçada, paletó em cima dele no carro, para que ninguém vissem ele entrar e tal. Opa. Agora, o que eu queria te contar, Flavinho? Peraí, que ele é malandro. É o rei. 1996. 96, 97. Ele era ministro de Estado ainda. Estou no meu escritório. Eu tinha um escritório ali na Avenida São Gabriel, 9 de julho. Me avisam que tinha um rapaz com uma encomenda do Pelé, do escritório do Pelé, para me entregar. Ele falou, deixa aí na portaria, eu pego na saída. Não, ele disse que tem que se assinar. Então, tá bom. Ele sobe, me dá um pacotinho, uma caixinha embrulhada. Eu assino, abro, é um relógio. Bonito, de prata, relógio de bolso. Com uma capa, tem uma efígie do rosto do Pelé. Na contracapa, Pelé esmurrando o ar, com a camisa 10. E uma dedicatória na capinha interna, ao meu irmão Juca, com um abraço do Edson Pelé e tudo. Eu ligo pro Celso Grelê, sócio dele. Falou, Celcinho, que história é essa? Eu falei, você não quer saber o tempo que ele passou para decidir os termos da dedicatória, que tinha que ser curto para caber ali, para mandar pro joalheiro gravar e tal, não sei o quê. Tá bom. No último dia do ano, ele me telefona. Grumó, tá guardando bem o relógio que eu te dei? Eu falei, rei, claro que estou guardando bem. Tá na minha mesinha de cabeceira, do meu lado. Então não tá guardando bem. Eu falei, por quê? O senhor tinha duas coisas no cofre do banco. Esse relógio e uma réplica da taça Gilles de Rimeiro. Falei, agora você me causou um problema, não tem um lugar aqui em casa para guardar isso, então não sei o quê. Até depois guardei numa escrivaninha que eu tinha dos tempos de moleque, que eu tenho em casa até hoje, tem chave.
conto essa história para todo mundo. Que ele fez essa gentileza. Sim, porque ele me disse, esse relógio é filho único de mãe solteira. Eu ganhei de um relojoeiro suíço, meu fã, e não tem outro. Pô, eu estava certo, Flávio, que ele tinha mandado fazer, sei lá, 10 relógios para dar para algumas pessoas, que ele fica agradar e tal. Flavinho do céu. Semana passada, Marcelo Duarte, que você conhece, do Guia dos Curiosos, fabuloso. me telefona e diz, Juca, me telefona, não me escreve, Juca, eu tô fazendo a curadoria aí da exposição do Pelé no Shopping Eldorado. Ele não te falou que aquele relógio que ele te deu era filho único de mãe solteira? Eu falei, falou. Falou, pois é, veio um cara aqui vender um igual por 28 mil reais. Eu pensei comigo, pode ser igual, mas nem tanto, pode ser uma réplica, pode ser... Né? Eu falei, Marcelo, manda para mim a foto do relógio. É idêntico. Idêntico. E eu fui ontem na abertura da exposição. É exatamente o mesmo relógio. E o cara falou para o Marcelo, olha, filho único não é. Pode ter irmão gêmeo, mas filho único não é. Quer dizer, o rei mentia também, Flávio. Bom, né? Ele era humano. Humano mesmo. Ele achou que me agradaria mais ainda, dizendo que Tendo filho único de mãe solteira. sim, aí tá lá guardado com a dedicatória dele, ponto. Né? Eu tenho um problema muito grande quando eu falo com você. Eu não quero que acabe. Aí depois, não, precisa, tem uma hora que tudo chega no fim. A gente faz de novo. É uma pena. Eu vou deixar um repto para você. Chamou o nosso querido Zé Trajano. Tá. Março, 2 anos do Flávio Prado Entre Amigos. Vamos fazer um cartão verde aqui? Mas estopado na hora. Fazemos sobre o tema que você quiser. Que maravilha. Então vamos falar com o pessoal da cultura. Vamos colocar o carrinho andando aqui. Sim, o carrinho andando aqui. Eu trago o cartão verde que eu ganhei. Oba, eu tenho um... Você traz o que você ganhou. Ótimo. Trazendo. Maravilha, combinado. Fechado. Gente, Juca Kfouri, programa especial. E avisando que em março tem Tem o cartão verde no programa de Flávio Entre Amigos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.